Bom, É bem assim, primo. então nosso tema de hoje, né? Eu propus porque nós estamos em agosto, né? Que é conhecido como o mês de desgosto. Mas depois do que está acontecendo aqui no mundo, agosto virou fichinha. Ou seja, para muitos, 2020 vai ser o ano do desgosto. Mas, né, por regra, agosto tem as bruxas, agosto é o mês do cachorro louco, agosto é o mês do azar, é assim que as pessoas... Agosto é o mês que nunca termina, agosto é o último mês do inverno, então as pessoas carregam esse mês com uma vontade, né? E nós, como espíritas, né, não temos esse direito de acreditar em sorte e azar. Nós, como espíritas, desculpa, não temos o direito mais de acreditar em superstições. Porque a doutrina espírita, sendo uma doutrina esclarecedora, sendo uma doutrina de pesquisa, sendo uma doutrina da razão, então é complicado a gente ficar enraizado em certos dogmas, em certos pensamentos ainda. Então, vamos ao nosso dicionário, né? A gente sempre, o dicionário é o melhor amigo do espírita, né? Vamos lá. Ainda mais quando a gente lê livro da Joana de Ângeles ou do Divaldo, né? Então a gente precisa usar muitos dicionários na vida. É verdade. Vou pegar o meu aqui. Vai falando. O dicionário fala, né, que a sorte é uma força invisível, é uma força invencível, não é nem invisível, é uma força invencível a que se atribui o rumo e os diversos acontecimentos da vida. Destino, chamado de destino, pode ser chamado de fado, e o azar é exatamente o contrário. Muitas pessoas dizem: eu acertei na loteria, eu tenho sorte. Não, meu filho, loteria não é sorte, loteria é matemática, loteria é estatística, loteria é uma probabilidade, não tem nada de sobrenatural. A partir do momento que você jogou uma série de números, você pode até ter 0,000001 de possibilidade de ganhar, mas você tem possibilidade de ganhar. Então, se você ganhar na loteria um dia, ou sorteio de rifa, ou sorteio de um leitão, né? Não é sorte, é matemática, é probabilidade, que aumenta ou diminui de acordo com o número de pessoas que também estão investindo, procurando naquilo. E aí, primo, às vezes a gente está caminhando lá no centro de Porto Alegre e cai um pedregulho na nossa cabeça. Aí as pessoas atribuem que azar. Isso não é azar, filho. Isso é física. As coisas ainda não caem para cima. As coisas caem para baixo. Todos nós aqui estamos sob a lei da física, sobre a lei da matéria. As coisas o tempo todo estão girando, a Terra está girando. Muitas vezes é aquela coisa de questão, a gente passou aqui, o buraco abriu ali, a pedra caiu aqui, a porta bateu ali, você escorregou acolá. Então, isso não é azar. Isso também são probabilidades e que também faz parte dessa lei na qual todos estamos a partir do momento que estamos aqui neste mundo físico. Então eu acredito que as pessoas chamam de sorte e chamam de azar, elas dão um nome a essas coisas, mas na verdade nós espíritas, né, que temos que estudar, que recebemos essa doutrina codificada, pesquisada, estudada, a gente não tem mais o direito, né, de ficar acreditando nesses contos da carochinha, né? Imagina, primo, Deus, né? Deus lá num bingo celestial lá, com uma bola cheia de numerozinhos, ele sorteia, diz, pá,
E agora, né? Quem é que vai pro beleléu? Quem é que... Vou colocar 4 pessoas na mesma situação lá. Só uma vai sofrer. Ah, quem é qual dos 4? Ah, Alex Manzoni é que vai sofrer, né? Isso não é Deus. Isso não é Deus, né? Então, azar, não existe azar e não existe sorte. Existe aquela lei da atração. A probabilidade, e novamente nós falamos em probabilidades, e falamos em matemática, nós não falamos de espiritualidade aqui. A propensão de você estar doente e continuar se alimentando mal, ou ingerindo coisas ruins, ou não se cuidando fisicamente, qual é a propensão? É você ficar mais doente ainda. Então, a partir do momento que você tem vibrações negativas, raiva, rancor, qual é a probabilidade de você atrair energias afins? São muitas. E aí nós, por não entendermos as coisas ou não aceitarmos, a gente chama de sorte, de azar, né? E quando a gente, nos poucos momentos, né, primo, que a gente consegue ficar bem, em paz, né, nesse mundo, qual é a probabilidade da gente receber, ou no mínimo perceber as coisas boas que estão ao nosso lado? Que as coisas venham nos favorecer. As probabilidades são muitas. Então, existe a afinidade e nós vamos captar de acordo com o que nós estamos sentindo no momento. Mas isso também não quer dizer que eu seja um cara muito legal, que eu esteja vibrando o melhor que eu posso, ajudando as pessoas o melhor que eu posso, e eu começo a atrair 4, 5 coisas que a gente já fala erradamente, né? Bah, fizeram um trabalho para mim, é impossível, né? Às vezes é verdade, a pessoa ela faz o bem mesmo, ela não quer o mal dos outros, mas só vem coisa para dar nos dedos dela, né? E também a pessoa, ela pode estar ali munindo aquelas vibrações ruins, mas como André Luiz Numbral, eles precisam de uma frestinha só para te dizer, meu irmão, eu estou aqui, vamos sair dessa. Aquela criança, você está possuído com o mundo, aí você está sentado no ônibus, aí Deus age naquela criança que ergue o olhinho no ônibus e te dá um sorriso. Ali já te desmancha. E quando nós estamos bem e vem essa avalanche de coisas, são exatamente as nossas provas, os nossos testes, as coisas que acontecem para nos tirar do comodismo, né? E outra coisa, vamos lembrar daquela famosa frase do Chico? Uma das mais famosas, né? Ele acordou feliz e ele olhou aquela frase, isso também passa. Aí ele ficou triste e olhou a frase e disse, isso também passa, né? Então, da minha participação aqui, primo, e depois a gente vai continuar conversando, o pessoal que quiser fazer alguma colocação aqui, o pessoal escreve que depois eu pergunto para o Alex, ou pergunto para mim, ou a gente traz a reflexão de vocês, ok? Ou a gente pergunta para alguém se a gente não souber. Então, assim, ó, segundo a minha vivência pessoal e a minha limitação para compreender Deus e a minha limitação ainda para entender o Espiritismo, eu tiro nessa conclusão exatamente o que eu falei para vocês. Eu não creio em sorte, eu não creio em azar, eu não creio em acidente. Para mim, acidente é o nome que se dá a coisas que acontecem assim, de repente. Mas tudo tem uma perfeita explicação. E nós, como espíritas, se a gente bate no peito e diz eu sou espírita, a gente não tem mais o direito de acreditar nessas coisas, né? Não temos mais o direito de acreditar nessas coisas. E é claro, aquele que curte ali uma superstiçãozinha, um amuletozinho, desde que ele não se apegue àquilo,
e aquilo não se transforme num transtorno compulsivo, obsessivo, ou que a pessoa não jogue toda a responsabilidade no seu santinho em casa ou no seu amuleto, é aquela história: prudência, dinheiro no bolso e canja de galinha não faz mal para ninguém. Primo. Primo, eu vou lembrar aqui, ó, eu vou trazer, já que tu tocou no nome do Chico, eu vou trazer uma historinha do Chico aqui. Certa vez estava uma menina nova do mundo, né? Uma repórter nova estava lá entrevistando ele e olhou para o Chico e disse assim: Chico, tu gostaria de ganhar na loteria muito dinheiro? E ele olhou para ela e disse: eu não, minha filha, eu vou querer um problema desse para mim. Então, muitas vezes nós não conseguimos entender que aquilo que nós consideramos sorte para o ser encarnado, para o ser que está vivinho nesse corpinho aqui, ó, pode ser um tremendo, entre aspas, de um azarão quando você está desencarnado. Né? Nós já vamos começar com a seguinte reflexão, primo. Eu acho que isso é um troço bombástico. Deixa eu dar oi pro José aqui. Ô Zé, beleza? Um negócio bombástico. Se você acredita em sorte ou azar, você nunca vai ser feliz. Você sempre vai estar infeliz. Porque você vai estar sempre no joguinho da moeda de Deus. Ó, que droga, Deus não me olhou. Um dia Deus vai me olhar. Deus olha sempre. Mas se você baseia a tua vida na sorte ou no azar, quer dizer que você não confia em Deus. Quer dizer que você não entendeu ainda que Deus não vê o agora. Deus está vendo a nossa extensão de vida, né, lá para frente. E às vezes nós não conseguimos entender que o que acontece? Aquilo que nós enxergamos hoje, isso vai ser maravilhoso para mim hoje. Mas daqui 10 anos, como é que eu vou me virar com uma coisa dessas? Né? Como é que isso vai ser daqui a 50 anos, quando eu desencarnar? Porque nós espíritas não podemos esquecer que nós temos a questão do desencarne que a gente acredita. Sei que tem espírita que não acredita em reencarne, mas tem isso aí no espiritismo também. Né? Então, muitas vezes o que nós vemos como sorte não é nada mais do que uma programação de vida. Por exemplo, eu ganho na loteria. Sorte, o Alex ganhou na loteria. Não. Antes do Alex reencarnar, ele achou que ele era capaz de não sucumbir moralmente à prova do dinheiro. Porque Deus não joga moedinha, né? Nós não viemos assim conforme somente nós, primo, somente nós planejamos no final do ano para o outro ano. Deus já planeja tudo antes da gente descer, porque ele não é bobo, né? Então, é que nem o Mário Sérgio Cortella fala, só você acha que o teu Deus é bobo, que não sabe que você vai na missa menor porque ela termina mais rápido. Só você acha que Deus não sabe a tua jogada. Então, né, Deus já sabe, já tem um planejamento prévio, mas é lógico, se nós consolidarmos em nós que existe sorte e azar, eu sou joguete do destino e eu não sou joguete do destino. Né? Nós espíritas já partimos, nós enchemos a boca para falar. Né? Nós temos o livre-arbítrio. Opa! Se eu tenho livre-arbítrio, quer dizer que eu já venho escolhendo faz um tempo. E não tem como você plantar e você não colher. Ou pelo menos você vai plantar e aquilo vai crescer. Aquela ação que nós fizemos vai render frutos. E esse fruto vai ser para aquele que é desentendido, ou sorte, ou azar. Se eu tive ações negativas, eu vou colher frutos negativos. Que azar que eu tive. Se eu tive ações positivas, eu vou colher frutos positivos. Que sorte que eu tive. Tem até uma historinha assim, ó. Sorte e azar. No vilarejo medieval, né, estava chegando próximo à época do credenciamento para a milícia, para o quartel, né? E as famílias que tinham um filho, né, um filho que tinha um homem na família, tinha que credenciar o filho. E a família muito preocupada com aquela coisa toda, né? Porque tinha que credenciar o filho e raramente se voltava da guerra. Raramente se voltava da guerra.
E o que aconteceu? Né? O vizinho, como era muito pautado em sorte e azar, chegou para o pai de família e disse: que azar o seu, não é? Você tem um filho homem, e geralmente os homens não voltam da guerra. Você deve estar se sentindo o homem mais azarado do mundo. Né? O homem mais azarado do mundo. E este filho homem, né, períodos antes da guerra, era necessário que fosse se caçar para trazer comida para dentro de casa. E o menino era forte, foi ao campo e deu de frente com um leão, uma fera gigantesca, né? Uma fera gigantesca, e o menino, naquela luta de tentar fugir, o leão foi e mordeu e comeu um dedo do cara. E ao voltar para casa, o menino com menos um dedo, o vizinho olha aquilo, aquele vizinho agorento que todo mundo tem, e ele diz assim: que azar você teve, não é? O seu filho foi caçar e o leão comeu o dedo dele, e agora o seu filho não tem um dedo. Que azar que ele tem. E estava chegando o próximo período do credenciamento e vinha chegando aquela milícia para colher os jovens para a guerra. E aí chegou e o vizinho, vendo aquela milícia vindo, disse assim: que azar que você tem, a milícia está chegando e o seu filho vai embora e você vai ficar triste porque só os homens vão para a guerra. E ele já estava ali. E chegou a milícia, aquela coisa toda, e seu filho, aí você tem um filho homem em casa, tem, vem para cá, vai para a guerra com a gente. Quando o menino estava entrando, ele apoia a mão na madeira da carroça, e ele nota que o menino não tem um dedo. E ele diz: para lá, você não tem um dedo. Diz: não tenho. Eu perdi esse dedo fugindo de um leão. E ele disse: então você não vai, você não pode guerrear. Você não tem um dedo, você não vai conseguir fazer isso direito. Então você está dispensado. Aí o vizinho vem e diz: que sorte que o leão comeu o dedo do teu filho e agora ele não vai morrer na guerra, não é? Então, muitas vezes, a gente enxerga alguma coisa com um parâmetro totalmente fechado e mesquinho. É uma coisinha assim, ó. Né? Uma coisinha assim, uma coisinha pequeníssima, que nem aquele homem que diz assim, ó: se eu tivesse saúde, eu ia beber até cair. Aí Deus te tira a saúde. Que azar, nasceu doente. Que sorte, porque se tivesse nascido, já estava doente de novo, né? Então, esse jogo de sorte e azar, ele não é nada mais do que um plantio, do que um merecimento, muitas vezes. Não é, Carla? É bem assim. Porque a gente enxerga com parâmetros materiais, com parâmetros físicos. E nós não conseguimos enxergar, primo, que muitas vezes nós tanto fazemos isso que nós nos boicotamos com a ideia da sorte e do azar. E da maneira, pessoal, presta atenção, da maneira como vocês verem essa questão de sorte e azar, vai ser a maneira como vocês vão ver Deus. Vai ser a maneira que vocês vão se relacionar com Deus. Não é, primo? Porque é aquela coisa assim, ó: se eu tenho azar, não fui eu que plantei, foi Deus que me deu. Se eu tenho sorte, Deus me deu. Aí eu angario inveja do outro, porque só eu tenho sorte e o outro tem azar. Mas isso nos leva, primo, àquela questão dos amuletos, dos pingentes, aquilo que o pessoal tem: eu tenho uma cueca da sorte, eu tenho uma meia da sorte, eu tenho o primo, vocês não sabem, o primo, para passar de 10 pessoas, ele bota o boné da sorte dele ali, ó, aquele boné da sorte. Né? Tá usando ali sorte mesmo da Melissa. A Melissa, quando vem pra live, bate 30, bate 40. Sorte quem dá é a Melissa. Eu não dou sorte. E aí, o que a doutrina espírita nos fala, não é? Que esses amuletos, o que eles fazem para nós, né? Quando a gente bota na cabeça um amuleto assim: eu tenho essa pedrinha da sorte, eu tenho essa correntinha, aquilo potencializa, né, essa energia positiva que nós já temos. Aquilo nos induz, o amuleto, ele nos induz a crer que tudo vai dar certo, né? Por quê? Se nós já sabemos que nós somos espírito e matéria, né? Nós somos o espírito, estamos utilizando uma matéria. Toda ação que eu fizer no meu íntimo vai repercutir no meu externo. Então, para que você que está em casa que não está entendendo, imagina um rádio. Nós somos como um rádio transmissor, que toda hora transmite e que toda hora recebe. Só que o que nós transmitimos tem muito a ver com o que nós sentimos. Se você está sentindo medo, se você está sentindo angústia, se você está inseguro com algo, o que vai acontecer?
Você vai transmitir insegurança. Automaticamente as pessoas vão receber de você insegurança. E às vezes, depositando a nossa coragem, a nossa fé em alguma coisa, a gente acaba potencializando a nossa crença de que vai ficar tudo bem, que vai ficar tudo tranquilo. E aí eu vou confiante para algo, né? Mas tu deve ter visto já, primo, aquela tirinha do Chico Bento, sentadinho na cama assim, ó. Ah, meu Deus, me ajuda a passar na prova, eu tenho uma prova amanhã e tal, o Chico Bento assim, ó. Ah, meu Deus, me ajuda a passar numa prova, e no outro quadrinho vem a mão de Deus e pega ele pela cacunda e bota na mesa e diz assim, então estuda, meu filho. Aquela coisa, né? Quem poderá dizer que eu passar numa prova vai ser sorte? Fruto do meu esforço. Por isso que o Espiritismo ele é tão fabuloso. Né? Como diz o Evangelho, o Espiritismo levanta a lápide, né, dos túmulos vazios e apresenta o homem, né, um patrimônio que é dele. Se nós queremos ter, vamos botar aspas aqui, sorte na vida, faça boas ações. Faça boas ações e essa sorte que a gente tanto fala vai vir. Por quê? Faça boas ações e você colherá boas ações. Se hoje nós não estamos colhendo coisas positivas, estamos tendo, entre aspas, azar, é a colheita que é obrigatória. A colheita é obrigatória. O plantio a gente que sabe, agora a colheita é obrigatória, né, primo? E às vezes a gente se equivoca. Mas uma das coisas que eu acho mais sérias nesse assunto é se você, né, pautar a tua vida na ideia do acaso, você está perdido. Você está perdido. Porque o acaso não cria nada, o acaso não coordena nada e o acaso faz eu ter raiva de tudo. Porque quando eu estou joguete do destino, eu não tenho poder sobre a minha vida, né? Eu não posso dizer se eu vou melhorar ou não. Eu não posso dizer se eu vou progredir ou não. Eu não posso decidir se eu quero melhorar, né? E isso, pessoal, aí nós podemos até estender, né, um pouquinho ali, com todo carinho, óbvio, para a questão dos acordos que muitas vezes nós queremos fazer com Deus. Eu vou lá e vou acender uma vela. Eu vou lá e... Aquilo, pessoal, é um ato de fé perfeitamente válido em qualquer uma das religiões ou doutrinas que a gente segue. Um ato de fé, ele é válido. Mas a fé, e olha essa frase aí, primeira famosa, a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Então pode-se dizer, um homem que tem fé e que obrou, ou que trabalhou muito no bem, é um homem de sorte. Por quê? Porque construiu coisas positivas, né? Quer falar algo aí, primo? Porque eu deslancho a falar. Não, vai, filho. Então tá. Tu não tá jogando o jogo da cobrinha aquele, né? Aquele jogo da cobrinha. Tá jogando... Eu tenho que ficar de olho eu tenho que ficar de olho no notebook aqui para ver os comentários, porque o celular não, aqui não dá. O celular é ruim de ler, aí eu fico no notebook aqui, anotando. Não, eu tirei o notebook aqui porque eu tava com outra coisa, tava no trabalho aquele, tirei o notebook, joguei na cama aqui e montei o... Então, pessoal, essa questão dos amuletos, dos penduricalhos, dos pingentes, dessas coisas que nós cremos, que nos dão sorte, elas nada mais fazem do que potencializar algo que já é nosso. Muitas vezes pela descrença na força que nós temos e pela descrença no nosso poder, tanto criativo, quanto poder de trabalho, poder construtivo, poder de edificar coisas positivas, né? Olha, o Zé, o Zé é brincadeira. Então, tanto esse poder que nós não compreendemos que nós temos, ele não tá no lápis, não tá no, né? São simples adereços, adornos que nós usamos. Simples adornos. Sabe que me contaram uma vez uma história assim, primo?
né? Para que o pessoal entenda. Não é uma crítica, mas é para que o pessoal entenda que cada passo tem um processo. Num trabalho mediúnico, que não há mesa, mas num trabalho mediúnico, né? O que acontece? Dentro da doutrina espírita. A doutrina espírita, ela nos ajuda, né, primo? Na questão de se libertar dos dogmas para entender que tudo é pelo pensamento, né? De acordo com o que eu penso, a coisa acontece. De acordo com o que eu penso, ou eu adoeço, ou eu melhoro. Ou eu progrido, ou eu pioro. Então, temos esse processo aí. O que vai acontecer? Tinha uma senhora, e aí foi começar o trabalho mediúnico, aí a senhora sentou no lugarzinho dela na mesa, abriu a bolsa dela, dentro da casa espírita, abriu a bolsa dela, aí tirou uma imagenzinha de santo, botou de um lado, tirou outro, botou, e foi botando, e quando vê, ela tinha um altar, assim, na frente da parte da mesa dela, assim, um altar com várias imagens de santo, assim, né? O que a gente enxerga ali, né? A pessoa, ela traz ainda algumas âncoras de pensamento, algumas questões mentais, né, que não eram daquele lugar. É perfeitamente normal, porque dependendo da doutrina, dependendo da religião, dependendo do culto, nós temos isso que faz parte do culto, né? Mas qual é a proposta do espiritismo, né? Eu digo isso como proposta do espiritismo, é que nós consigamos compreender que tudo é via pensamento. Tudo é via pensamento. Então, dependendo do que eu pensar, vai acontecer. Eu não preciso mais estar preso naquilo. Até porque, vamos lembrar, né? Aquela fala não é nem de Jesus, né? É anterior, é Moisés, né? Traz lá nos 10 mandamentos. Não adorareis imagens, né? E nós não íamos adorar imagens. Então, nós adotamos essa questão das imagens como objetos de sorte, objetos de fé. Mas, em suma, nós somos espíritos, né? Um dia nós vamos ter que nos desvencilhar disso tudo. Mas é importante que a gente consiga compreender. A que coisas nós estamos presos? Que tipo de mecanismos nós estamos presos? Quando eu acredito assim, ó, que eu estou sendo punido por Deus, me aconteceu alguma coisa, parente meu passou mal, eu perdi minha casa, estamos aí com vários amigos, aí, muitos aí com questão das chuvas, aí, um amigo nosso aí entrou água na casa do cara ali, ralou tudo lá, então perdi a casa, entrou água, me desmoronou aqui, estou sendo punido por Deus, né? Estou sendo isso, estou sendo aquilo. Quando nós temos esse pensamento, estou sendo punido por Deus, ele não surgiu agora. Esse pensamento, ele começou lá atrás com outras coisas que eu fui permitindo, né? Como os próprios processos de sorte ou azar, porque é uma escolha feita por trás disso. Alguém está escolhendo quem é que ganha e quem é que perde, né? E aí a gente está colocando fatores humanos em um ser que está fora desses fatores humanos, né? Eu não sei, primo, mas eu até vou pedir assim, ó, eu vou pedir uma coisa. O pessoal o pessoal comenta aí, por favor. O que vocês acham daquela frase? Eu acho essa frase uma incógnita. Frase de para-choque de caminhão. Deus é, essa tu deve ter visto. Deus é fiel. Eu fico pensando, Deus é fiel. Eu fico pensando assim, ó, será que para alguém ele foi infiel? Deus é fiel. E olha a pretensão, né? E olha a pretensão, ao invés de eu sou fiel a Deus, né? A frase é Deus é fiel, ou seja, ele que corra atrás de mim, ele que se vire. Eu fiquei pensando, sabe? Deus é fiel. O que é isso, né? Para mim, Deus é um cara sentado numa nuvem com uma barbinha, marca nossa, com um pijamão e fica lá sentado decidindo o rumo da humanidade. Mas é igual. Pessoal, aquela ideia de a imagem e semelhança não é bem assim, né, pessoal? Quer falar algo aí, primo?
Não, reforçando, né, reforçando aquela nossa conversa inicial, né, a partir do momento que você se permite ser espírita, né, e lembrando sempre que espírita no dicionário não tem nenhum sinônimo de perfeição, mas quando você se permite, quer ser espírita, você vai estudar, você vai investigar, você vai se apropriar das coisas. E a partir do momento que você, como espírita, assimila a questão que não existe morte, existe esse nosso estágio físico aqui, depois nós voltamos para a nossa verdadeira pátria, então da mesma forma já não nos permite mais, assim como não acreditamos mais no sono eterno, não permite mais que possamos acreditar, né, na sorte ou no azar. Lembrando sempre, sorte, probabilidade, matemática, assim como o azar também, e o azar são as questões das leis da física, na qual todos nós estamos submetidos. Inclusive, primo, né, todos nós estamos girando agora e a gente não sabe que a gente está girando, né? A gente não sente que a gente está girando, né? Porque a Terra ela está girando. Tem muitas coisas passando aqui pela nossa cabeça que a gente nem sonha. Eu acho que a gente nem dormiria, né? Se a gente tivesse a ciência de tanta coisa que passa por cima das nossas casas, pelos céus das nossas cidades, dos nossos bairros, né? Pelas coisas que estão girando na nossa volta. Então, é sempre bom, né, estudarmos e nos apropriar do espiritismo, assim como conhecimento. Isso aí te ajuda, te livra das superstições, né? Te livra do desconforto, né? Basta você, né? Basta você querer. Mas, amigos, vocês têm uma superstição aí que vocês podem dizer que eu e o Alex Manzoni estamos errados. Não sintam-se constrangidos. Vocês têm alguma superstição aí? Conta pra nós. Mas é um Eu tenho, processo. eu tenho manias, primo. Eu tenho manias. Ou seja, hoje em dia já não tenho mais aquele negócio de entrar com o pé direito no teatro. Eu vou precisar dos dois, né? Então comigo não tem. Eu varro o palco, eu varro. Então comigo não tem mais problema. Se eu vou com o direito ou com o esquerdo, eu preciso dos dois. Então vai, um de cada vez, ou entro pulando com os dois ao mesmo tempo. Varro o palco do Teatro Primo uma vez, tão acostumado com a Haribo, né? Eu varro. Eu tão acostumado com a Haribo e um dia eu tava varrendo o palco de um outro espetáculo que eu tava participando. Cara, quase deram com a vassoura na minha cabeça, né? A Lese salvou os pais ali, ó, de tanto que ela desvirou o chinelo deles. Viu? Gente, eu fico pensando, meu Deus do céu, tu imagina quanta gente morta, porque o que eu viro de chinelo. E outra coisa que me diziam, né, que tu não pode estender a roupa do lado do avesso, senão vira tuas tripas. Olha aí, tu tá maluco, primo. Não a gente fica pensando, tchê. Não, e tu sabe que o rei Roberto Carlos, né, é o maior supersticioso do mundo, mas ele melhorou muito, mas ele era aquele cara que o carro não podia nunca dobrar à esquerda. Então as pessoas quando buscavam ele no aeroporto para levar para hotel e para show, eles já faziam toda uma planilha, porque o carro não podia dobrar à esquerda nunca. Então eles faziam toda uma planilha para tipo, como é que vamos deixar esse homem no hotel, como é que vamos deixar ele no... Tu imagina o transtorno, né? Por exemplo, ele não podia entrar na mesma porta que ele saía, né? Inclusive até questão de mudar a letra de música. Por causa dele que criaram a saída de incêndio, né? Exatamente, mas no caso dele, né, isso aí ele já tá melhor, ele já consegue cantar de novo, né, se o bem ou o mal existem, né, daquela música, né, é preciso saber viver,
Durante muitos anos ele cantava Se o bem e o bem existem. Que ele não queria falar o mal. Lê o que Consegue ler o que o Joselito escreveu ali? Não coloco minha foto de cabeça para baixo na carteira por medo de ficar com dor de cabeça. Boa. Essa é boa. Essa é muito boa. Essa é muito boa. Mas tu sabe que, por outro lado, né, uma das coisas mais difíceis do espiritismo, muitas vezes, primo, é isso que a gente está conversando, né? A gente se libertar, mas permitir que os outros continuem. E isso é muito difícil, tu não ficar de pegação com as pessoas, sabe? E nós temos essa dificuldade. Que é um processo. Ele é um processo que vai indo aos pouquinhos. Olha, o Zé falou, é sério? Não, tranquilo, Zé, pode deixar a foto como tu quiser. A foto é tua. Tu que manda nela aí. Tu que manda nela. Depois, se tiver dor de cabeça, vai mandar pra minha conta. Ali, ó, a Carla pediu pra tu ler as delas ali, por favor. E Deixa eu ir lá pra cima. Tem que buscar a Carla ali. A Carla diz que ela não senta de costas para a porta. Eu acho que é não, mas isso aí síndrome de Abraham Lincoln que ela tem. Ou isso aí é herança de uma vida que ela foi da Polícia Federal, que ela foi delegado de faroeste, que ela foi alguma coisa. E aí ela faz assim. Mas Estamos brincando, tá, gente? Estamos brincando, tá? Calma. Capaz, pessoal, estamos aqui internos. Mas, primo, é um troço fantástico isso, porque a gente percebe, e no Espiritismo a gente estuda isso, que é o processo, é esse processo da religião, né? É o processo de construção da nossa religiosidade, né, que vai nos trazendo isso. E é um processo maravilhoso, porque muitas vezes e por muito tempo foram esses mecanismos que conseguiram fazer com que as pessoas depositassem o pensamento dela em alguma coisa, né? 1000 vezes que a pessoa faça isso do que a pessoa não crê em nada, né? Se esse for um gatilho para que ela consiga manter a fé dela em algo, faz isso. Perfeito, faz isso, né? Faz isso. Por que o Preto fala aqui? Pessoal, nós que somos espíritas, porque nós já temos um pensamento diferenciado nesse ponto. Né? Não quer dizer que as pessoas não podem ter esse pensamento. Temos um pensamento diferenciado nesse ponto. Né? A maior caridade que a doutrina espírita nos fala, os espíritos nos dizem que a maior caridade que nós podemos fazer para a doutrina espírita é a sua divulgação. E como é a sua divulgação? O espírita é a maior divulgação da doutrina espírita, nos seus atos, nos seus gestos, né? A pessoa pergunta, qual é a tua religião? Tu começa a gaguejar. Digo, eu sou. Não, eu sou espírita, pô. Fala, eu sou espírita. Não fica com medo que a caçada já terminou, né? Eu sou espírita. E esses processos, eles variam de acordo com o posicionamento religioso da pessoa, né? Se a pessoa se sente bem, use seus amuletos, faça todos os processos, faça, né? Mas cada processo, cada doutrina, cada religião que a gente adota, ele vai exigir que você o assuma. E você o assumindo, você vai tirar o máximo daquilo, né? Vai tirar o máximo daquilo lá. Mas a pessoa que utilizar esses outros processos, use. Vamos ver o que a Carla botou ali, ó. Isso acontece, cara. Tem uma tia católica que tem um altar dentro de casa. É dela isso. Crê dessa maneira. Por exemplo, nós precisamos muito, né? É o que conversamos aqui, né? O problema é quando a gente delega a nossa fé ou o resultado de algo que nós queremos a um objeto físico. Ou Olha, fala aí. Tu sabe, primo? Tu quer ver? Olha a Melissa ali, fala igual a Dercy. Eu sou espírita, vou fazer então. Eu sou espírita, pô! Não, mas primo, aqui, ó. Fala, que depois eu vou falar uma que é bem interessante, que eu acho que as pessoas não se tocam. Fala aí. Não, assim, para encerrar esse assunto aí que a Carla falou, né? Muitas pessoas, elas precisam do objeto, elas precisam do visual, da representatividade visual de um ser de luz,
de um santo. É legal, isso te ajuda a visualizar as coisas, né? O que nós não podemos ficar é presos nessa materialidade. Por exemplo, se um dia quebrar o santo, se um dia você não estiver em casa e você não ter aquele quadro que você costuma a ver, né? Como é que vai ser, né? A espiritualidade tem que estar em todo o teu ser, né? Não só ali no olhar e no tocar. Mas, por exemplo, né? Eu gosto de tecer as minhas preces, fazer meus agradecimentos e até nossos pedidos, né? Porque afinal de contas, né? Ninguém é de ferro. Visualizando o céu, visualizando a árvore, Os nossos objetos. visualizando esses grandes objetos maravilhosos que representam mesmo Deus, né? Que é a natureza. A natureza realmente representa Deus, que foi coisas dele, né? Foi obra dele, assim. Então, mas eu super entendo e novamente a gente fala, né, primo? Nós estamos dando a visão que nós temos a partir do estudo da doutrina espírita. Isso. E nós não falamos em nome da doutrina espírita, né, primo? Que é muito maior do que nós dois. Até temos que falar de novo aquele bordão no final da live. É, muito maior. Mas tu quer ver, primo, aqui, ó, quer ver uma questão dessas assim, de superstição ou de a superstição, o que é? A superstição, ela é um hábito construído, ela é algo consolidado. Tu quer ver uma coisa que os espíritas têm, que alguns têm consolidado, e o pessoal pode dizer aqui se faz, porque isso é interessante. Quer ver aqui, ó? Garrafinha de água que a gente leva para o passe. Não precisa abrir a tampa, pode ficar fechada. Então, pessoal, quando a gente leva a água para o passe, a garrafa pode ficar fechada. Não precisa, eu vou levar lá na sala do passe, lá, eu vou abrir. Não é para entrar o fluido. Não, pessoal, esse fluido é o fluido espiritual. É muito, muito mais sutil do que o plástico da garrafa. Não precisa abrir a garrafinha. Porque tá ali, a pessoa pode bater, aí tá no meio do passe, bate na garrafa, faz uma lambuzeira. Mas é uma construção mental nossa. Uma vez num grupo de estudo, né, um colega, ele levantou a questão de que as garrafas de vidro, elas davam uma passagem maior ao fluido espiritual do que as garrafas de plástico. E as pessoas ficaram sobressaltadas. Será que agora eu tenho que trazer garrafa de vidro para o passe? Eu disse, não, pessoal. De novo, tu diz isso agora. Não, você não precisa deixar a garrafa aberta, né? Então, pessoal, de novo, como nós estamos no corpo físico, nós utilizamos parâmetros físicos, mas tudo que é de âmbito espiritual não utiliza parâmetros físicos. Então, indiferente da garrafa que você levar, o fluido que vai penetrar naquela garrafa para magnetizar aquela água, ele é infinitamente mais sutil do que qualquer material que você bote envolvendo a água, né? Então, fecha a tampa, pode fechar a tampa da água, né? Pode ser a garrafa que você quiser. Então pode ser a garrafa que a gente quiser. Então, nós estamos falando de outro tipo de matéria, não é? Quando nós falamos de questão de fluidos, nós estamos falando de outro tipo de matéria, questão de pensamento, estamos falando de questões que estão transcendendo os objetos materiais. Então, são todas questões que nós não estamos acostumados a lidar, inclusive os espíritas, não estamos acostumados a nos desvencilhar isso. Até porque o histórico, o espiritismo, primo, agora, nesse período de transição, que o espiritismo está tendo uma leva de espíritas mais jovens, porque a maior parte dos espíritas, eles são descendentes, né? Eles vêm da Igreja Católica. Então, a maior parte de espíritas são espíritas católicos, né? E tem essas tradições. Então, é perfeitamente normal que a gente saiba que isso aconteça. Tu tá vendo o espírito aí, primo? Estou vendo um espírito que felizmente ainda está encarnado, a tia Nelly, que acabou de me dar tia Nelly! Oh, aí! Legal! Tia Nelly, um espírito musical, né? E é isso aí.
Mas isso, primo, é um processo. Isso é um processo porque ele é de educação, é de base social, é questão cultural. São processos que eles vão sumindo com o tempo. Vão sumindo com o tempo. E conforme esse processo some, a gente aprende a lidar mais com o pensamento. Fala, primo. Mas é tão legal, né, quando o conhecimento nos liberta, né? A verdade vos liberta, né? Então, quando a gente fica livre de uma superstição, quando a gente fica livre de acreditar na sorte, no azar, porque a partir do momento que nós não acreditamos mais nisso, isso nos move a procurar o entendimento, isso nos move a sair do comodismo, isso nos move a conhecer e buscar e refletir mais sobre o nosso Pai Maior, né? Então, sorte, azar são palavras para dicionário e são palavras que utilizamos para definir coisas, acontecimentos bons ou ruins da nossa vida que nós não temos uma explicação no momento. Mas a partir do momento que nós buscamos o conteúdo espírita, aí a gente já não tem mais... É como a criança que parou de acreditar no Papai Noel, acreditar nele como algo físico, algo que te envolva, e sim como uma representatividade de algo, né? Então eu faço essa associação. Oi, Slene! Primo, nós temos 2 minutinhos. Você quer falar mais alguma coisa sobre sorte e azar, que nós não conversamos ainda? E vocês, são os últimos minutos para vocês dar um oi aqui e perguntar alguma coisa. Ou falar sim, eu acredito em sorte, azar e azar de vocês. Acredito e azar de vocês. Se vocês perguntarem para mim, Alex, tu passa embaixo de escada? Eu digo não. Não passo. Não passo. Primeiro eu quero saber o que está fazendo uma escada no meio da rua e por que eu tenho que passar embaixo dela. Só porque eu sou baixinho, eu tenho que passar embaixo da escada. Não. Tu usa a camiseta virada. Olha, se a camiseta não estiver suja do outro lado, eu não tenho por que usar ela virada. Eu posso usar ela normal, até porque ela tem um lado certo, né? Tu entra com o pé certo em algum lugar, entro. O pé certo para entrar em algum lugar é o pé contrário do que eu estou apoiado no chão, porque eu preciso me impulsionar para frente de alguma maneira. Então, pessoal, né, em algum momento, alguma coisa aconteceu e nós fixamos. Se eu, por exemplo, ficar muito tempo com o pé machucado e eu tiver que usar o outro, é óbvio que eu vou ficar acostumado no outro, né? Se eu sou um cara espiado por alguma coisa, eu vou acabar criando uma conduta que vai me levar a criar uma superstição. Mas não é que isso aconteça. É que nem aquela história, primo. Ligeirinho aqui. A esposa sempre fazia um peixe para o marido, ela cortava a cabeça e o rabo. E ela não entendia o porquê. Ah, por que tu corta? Não sei. E ela foi para a mãe dela. Por que tu corta? Ah, porque eu aprendi assim. Ela foi para outra. Por que tu corta? Porque eu aprendi assim. Chegou lá na tataravó. Por que tu corta? Porque não cabia na frigideira. A frigideira era pequena, eu cortava a cabeça e o rabo. É assim que se cria uma superstição. Entende? É assim que se cria. Algo que aconteceu, virou tradição, eu não sei, e transformei em superstição. Mas é assim que se cria uma superstição. Primo, nós temos um minuto para tu responder a Melissa Monteiro ali. O que ela falou aqui? O que ela falou? Me ajuda. Ela quer saber se ela quer sorte tu encontrar o amor da tua vida. Não foi sorte. Não foi sorte. Não foi sorte, sabe por quê? Por que não foi sorte? Tu quer que eu conte o sonho que eu tive aqui? Eu tive um sonho uma vez. Não vou contar esse sonho. Não vou contar. Não Temos foi menos sorte, de um minuto. Não foi sorte, não. Já estava programado. Porque, olha só agora, porque eu precisava evoluir. Já estava programado porque eu precisava evoluir. Pronto. Agora sim, né? Agora tá bom. Então, faltando alguns segundos, amigos, é a hora de Alex Manzoni e eu falarmos aquela nossa frase de todos os nossos encontros aqui. Se vocês não concordam com algo que o Luiz Carlos Preto falou, com o Alex Manzoni falou, se ficaram ofendidos com alguma coisa, coloquem na nossa conta, não na conta da doutrina espírita, que é maravilhosa e esclarecedora. 15 segundos, primo. Pessoal, obrigado.
Acompanhe a Conexão Haribo de amanhã, de depois de amanhã, depois de amanhã. Curta a página, se inscreva aí, faz todo o processo. Beijo. Bom? Beijo.